Eu sou um cara que particularmente gosta de escutar audiolivros. Eu também gosto de ler um PDF enquanto eu escuto estes audiolivros. Não seria interessante, portanto, se nós juntássemos os dois e lêssemos, você teria um audiolivro já com PDF? Esse é o objetivo que eu tenho em fazer isso aqui. Acho que eu gostaria de ter esse tipo de conteúdo. Eu já tentei ler Era das Revoluções, eu achei difícil, maçante, com bastante conteúdo, e eu sei que é um livro básico para quem faz história. Não é o meu caso, mas eu sei que é básico para quem faz história. Então eu estou tentando novamente lê-lo, agora com vocês aí, né? Agora em vídeo, devagar, né? Vamos ver se chega em algum lugar. Até porque o audiolivro disso aqui é aqueles robotizados, né? Hoje em dia tem IA que faz melhor, né? Mas não está no YouTube ainda. Enfim, a Era das Revoluções aqui, do Hobsbawm, vai tratar sobre os anos de 1789 até 1848. Eric Hobsbawm, a gente tem aqui... vou ler o marca-página, porque não? Vamos lá. As revoluções do título desse livro são a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que teve origem na Grã-Bretanha. Essa dupla revolução, entre 1789 e 1848, marcou o início do mundo moderno. O professor Eric Hobsbawm traça com extraordinária clareza analítica a transformação por que passaram todas as camadas sociais na Europa com essas duas revoluções. A aristocracia, a burguesia e o campesinato sofreram alterações profundas em suas raízes, até hoje sentidas. A ciência, a filosofia, a religião, a literatura, as artes encontraram novos caminhos. A indústria mudou a maneira de fazer as guerras e a maneira de viver a paz. Porém, acima de tudo, Eric Hobsbawm interpreta este período como aquele em que o capitalismo industrial se estabeleceu na Europa Ocidental, período do predomínio europeu sobre o resto do mundo durante todo um século. A Era das Revoluções constitui relato original, apaixonante e objetivo dos 60 anos mais significativos da história da Europa. Eric Hobsbawm nasceu em Alexandria em 1917. Estudou em Viena, Londres e Cambridge. Fez parte do corpo docente do King's College em Cambridge entre 1940 e 1955 e é catedrático da História da Faculdade de Birkbeck na Universidade de Londres desde 1959. Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções, Europa, 1789 a 1848. Tradução de Maria Tereza Lopes e Marcos Penchel. Editora Paz e Terra. Vamos pular aqui. A gente tem um sumário. Um guia de ilustrações e de mapas, provavelmente. De mapas. Enfim, prefácio. Este livro traça a transformação do mundo entre 1789 e 1848, na medida em que essa transformação se deveu ao que aqui chamamos de dupla revolução, a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Industrial Inglesa contemporânea à francesa, no caso. Portanto, não se trata estritamente de um livro de história da Europa, nem tampouco do mundo, na medida em que um determinado país tenha sentido as repercussões da dupla revolução nesse período, tentei referir-me a ele, embora frequentemente de maneira superficial. Sempre que esse impacto da revolução fosse irrelevante, omiti-o. Logo, o leitor encontrará aqui alguma coisa sobre o Egito, mas não sobre o Japão, mais sobre a Irlanda do que sobre a Bulgária, mais sobre a América Latina do que sobre a África. Naturalmente, isso não significa que as histórias dos países e povos omitidas neste livro sejam menos interessantes ou menos importantes do que as que aqui se incluem. Se sua perspectiva é primordialmente europeia, ou mais precisamente franco-britânica, é porque nesse período o mundo, ou pelo menos uma grande parte dele, transformou-se a partir de uma base europeia, ou melhor, franco-britânica. Contudo, certos tópicos que poderiam perfeitamente ter recebido um tratamento mais detalhado também foram deixados de lado, não só por razões de espaço, mas também, como a história dos Estados Unidos,
porque foram analisados extensamente em outros livros dessa série. É uma trilogia, né? Tetralogia, se contarmos o sobre o século XX. Este livro não pretende ser uma narrativa minuciosa, mas sim uma interpretação e o que os franceses chamam de haute vulgarisation. Seu leitor ideal seria aquele construtor teórico, aquele cidadão culto e inteligente que não tem uma simples curiosidade sobre o passado, mas que deseja compreender como e por que o mundo veio a ser o que é hoje e para onde se dirige. Consequentemente, seria pedante e desnecessário sobrecarregar o texto com um pesado aparato acadêmico que exigiria um público mais erudito. Portanto, minhas notas referem-se quase que inteiramente às fontes das citações e dos números que aparecem no texto, ou, em alguns casos, recorrem à autoridade em se tratando de declarações particularmente controvertidas ou surpreendentes. Deixa eu pegar o texto aqui, gente, rapidão. Passar um pouquinho pro lado aqui. Será que fica melhor? Acho que fica melhor, né? Vou fazer desse jeito aqui. Todavia, não seria justo deixar de dizer algumas palavras sobre o material em que se baseou um livro tão amplo. Todos os historiadores são mais versados, ou, colocando o fato de outra maneira, mais ignorantes, em alguns campos do que em outros. Fora de uma área razoavelmente estreita, eles precisam contar em grande parte com o trabalho de outros historiadores. Para o período que vai de 1789 a 1848, essa literatura auxiliar constitui por si só uma massa impressa tão vasta que está além do conhecimento de qualquer indivíduo, mesmo daquele que saiba ler em todas as línguas em que se acha escrita. De fato, é claro, todos os historiadores estão confinados a umas poucas línguas. Muito do que se encontra nesse livro é, portanto, de segunda ou mesmo de terceira mão, e inevitavelmente ele contém erros, bem como as inevitáveis simplificações que se ressentirá o estudioso, assim como se ressente o próprio autor. Fornecemos uma bibliografia como guia para um estudo mais detalhado. Embora a teia da história não possa ser desfeita em linhas separadas sem que seja destruída, uma certa subdivisão do assunto é essencial por motivos práticos. Procurei muito rudimentarmente dividir o livro em duas partes. A primeira trata amplamente dos principais desenvolvimentos históricos do período, enquanto a segunda esboça o tipo de sociedade produzida pela dupla revolução. Há, no entanto, superposições deliberadas, e a distinção é uma questão não de teoria, mas de pura conveniência. Devo os meus agradecimentos a várias pessoas com as quais discuti aspectos deste livro, ou que leram capítulos em rascunhos ou em provas tipográficas, mas que não são responsáveis pelos meus erros. Principalmente J. D. Bernal, Douglas Dakin, Ernest Fisher, Francis Haskell, A. G. Koenigsberger, R. F. Leslie. O capítulo 14, particularmente, deve muitas de suas ideias a Ernest Fisher. Ajudou-me consideravelmente como secretária, assistente de pesquisa, a senhorita Ralph. O índice foi compilado pela senhorita Mason. Eric Hobsbawm, Londres, dezembro de 1961. Introdução. As palavras são testemunhas, que muitas vezes falam mais alto que os documentos. Consideremos algumas palavras que foram inventadas ou ganharam seus significados modernos, substancialmente no período de 60 anos de que trata esse livro. Palavras como indústria, industrial, fábrica, classe média, classe trabalhadora, capitalismo e socialismo, ou ainda aristocracia e ferrovia, liberal e conservador como termos políticos, nacionalidade, cientista e engenheiro, proletariado e crise econômica, utilitário e estatista, sociologia e vários outros nomes das ciências modernas, jornalismo e ideologia, todas elas cunhadas ou adaptadas deste período, como também greve e pauperismo. Nota de rodapé. Nossa, eu perdi onde ver essa nota. A gente vê se lê. Imaginar o mundo moderno sem estas palavras, isto é, sem as coisas e conceitos a que dão nomes, é medir a profundidade das revoluções que eclodiu entre 1789 e 1848, e que constitui a maior transformação da história humana desde os tempos remotos, quando o homem inventou a agricultura e a metalurgia, a escrita, a cidade e o Estado. Esta revolução transformou e continua a transformar o mundo inteiro, mas, ao considerá-la, devemos distinguir cuidadosamente entre os seus resultados de longo alcance,
que não podem ser limitados a qualquer estrutura social, organização política ou distribuição de poder e recursos internacionais. Em sua fase inicial e decisiva, que estava intimamente ligado a uma situação internacional e social específica, a Grande Revolução de 1789 a 1848 foi o triunfo não da indústria como tal, mas da indústria capitalista. Não da liberdade e da igualdade em geral, mas da classe média ou da sociedade burguesa liberal. Não da economia moderna ou dos estados modernos, mas das economias e estados de uma determinada região geográfica do mundo, parte da Europa e alguns trechos da América do Norte, cujo centro eram os estados rivais e vizinhos da Grã-Bretanha e da França. A transformação entre 1789 e 1848 é essencialmente o levante gêmeo que se deu naqueles dois países e que dali se propagou por todo o mundo. Mas não seria exagerado considerarmos essa dupla revolução, a francesa, bem mais política, e a industrial inglesa, não tanto como uma coisa que pertence à história dos dois países, que foram seus principais suportes e símbolos, mas sim como a cratera gêmea de um vulcão regional bem maior. O fato de que as erupções simultâneas ocorreram na França e na Inglaterra e de que as suas características defiram tão pouco não é nem acidental nem sem importância, mas do ponto de vista do historiador, digamos, do ano 3000, assim como do ponto de vista do observador chinês ou africano, é mais relevante notar que elas ocorreram em algum ponto do noroeste europeu em seus prolongamentos de além-mar e que não poderiam, sob hipótese alguma, ter ocorrido naquela época em qualquer outra parte do mundo. É igualmente relevante notar que elas são, neste período, quase inconcebíveis sob qualquer outra forma que não a do triunfo do capitalismo liberal burguês. É evidente que uma transformação tão profunda não pode ser entendida sem retrocedermos na história bem antes de 1789, ou mesmo das décadas que imediatamente a precederam e que refletem claramente, pelo menos em retrospecto, a crise dos ancien regimes da parte noroeste do mundo, que seriam demolidos pela dupla revolução. Quer consideremos ou não a Revolução Americana de 1776 uma erupção do significado igual ao das erupções franco-britânicas, ou meramente como seu mais importante precursor e estimulador imediato, quer atribuamos ou não uma importância fundamental às crises constitucionais e às desordens e agitações econômicas de 1760 a 1789, elas podem no máximo evidenciar a oportunidade e o ajustamento cronológico da grande ruptura e não explicar suas causas fundamentais. Para nossos propósitos, é irrelevante o quanto devemos retroceder na história, se até a Revolução Inglesa da metade do século XVII, se até a Reforma e o princípio da conquista do mundo pelo poderio militar europeu e a exploração colonial do início do século XVI, ou mesmo se mais para trás, já que a análise em profundidade nos levaria muito além das fronteiras cronológicas deste livro. Aqui precisamos simplesmente observar que as forças econômicas, sociais, as ferramentas políticas e intelectuais dessa transformação já estavam preparadas, em todo caso pelo menos em uma parte da Europa suficientemente grande para revolucionar o resto. Nosso problema não é traçar o aparecimento de um mercado mundial, de uma classe suficientemente ativa de empresários privados, ou mesmo de um Estado dedicado, na Inglaterra, à proposição de que o aumento máximo dos lucros privados era o alicerce da política governamental. Tampouco constitui problema nosso traçar a revolução da tecnologia, do conhecimento científico ou da ideologia por uma crença nos progressos individualista, secularista e racionalista. Por volta de 1780, podemos considerar a existência dessas crenças como certas, embora não possamos ainda assumir como certo que elas fossem suficientemente poderosas ou disseminadas. Ao contrário, devemos, quando muito, evitar a tentação de desprezar a novidade da dupla revolução ante a familiaridade de suas roupagens externas, ante o inegável fato de que as roupas, maneiras e prosa de Robespierre e Saint-Just não estariam deslocadas num salão do ancien regime, de que Jeremy Bentham, cujas ideias reformistas expressavam a burguesia britânica por volta de 1830, era exatamente o mesmo homem que propusera as mesmas ideias a Catarina, a Grande da Rússia, e de que as mais extremas declarações da economia política da classe média vieram de membros da Câmara dos Lordes inglesa do século XVIII.
Assim, nosso problema é explicar não a existência destes elementos de uma nova economia e sociedade, mas o seu triunfo. Traçar não a evolução do gradual solapamento que foram exercendo em séculos anteriores, minando a velha sociedade, mas sua decisiva conquista da fortaleza. E é também problema nosso traçar as profundas mudanças que este súbito triunfo trouxe para os países mais imediatamente afetados por ela e para o resto do mundo que se achava então exposto a todo o impacto explosivo das novas forças. O burguês conquistador, para citar o título de uma recente história do mundo deste período, enfim, inevitavelmente, visto que a dupla revolução ocorreu numa parte da Europa e seus feitos mais imediatos e óbvios foram mais evidentes lá, a história de que trata esse livro é sobretudo regional, também inevitavelmente visto que a Revolução Mundial espalhou-se para fora da dupla cratera da Inglaterra e da França, ela inicialmente tomou a forma de uma expansão europeia e de conquista do resto do mundo. De fato, sua mais notável consequência para a história mundial foi estabelecer um domínio do globo por uns poucos regimes ocidentais, especialmente pelo regime britânico, que não tem paralelo na história. Ante os negociantes, as máquinas a vapor, os navios e os canhões do Ocidente, e ante suas ideias, as velhas civilizações e impérios do mundo capitularam e ruíram. A Índia tornou-se uma província administrada pelos procônsules britânicos. Os estados islâmicos entraram em crise. A África ficou exposta a uma conquista direta. Até mesmo o grande império chinês foi forçado a abrir suas fronteiras à exploração ocidental em 1839 a 42. Por volta de 1848, nada impediu o avanço da conquista ocidental sobre qualquer território que os governos ou os homens de negócio ocidentais achassem vantajoso ocupar, como nada a não ser o tempo se deslocava ante o progresso da iniciativa capitalista ocidental. É ainda assim a história da dupla revolução não é meramente a história do triunfo da nova sociedade burguesa, é também a história do aparecimento das forças que, um século depois de 1848, viriam a transformar a expansão em contração e, mais ainda, por volta de 1848, essa extraordinária mudança de destinos já era até certo ponto visível. Naturalmente, a revolta mundial contra o Ocidente, que domina metade do século XX, era então apenas escassamente discernível. Somente no mundo islâmico podemos observar os primeiros estágios do processo pelo qual os que foram conquistados pelo Ocidente adotaram suas ideias e técnicas para virar contra ele. No início da reforma interna de ocidentalização do Império Turco, na década de 1830, e sobretudo na desprezada e significativa carreira de Muhammad Ali no Egito. Mas, dentro da Europa, as forças e ideias que projetavam a substituição da nova sociedade triunfante já estavam aparecendo. O espectro do comunismo já assustava a Europa por volta de 1848 e foi exorcizado nesse mesmo ano. Depois disso, durante muito tempo, ficaria impotente como são, de fato, os espectros, especialmente no mundo ocidental mais imediatamente transformado pela dupla revolução. Mas se dermos uma olhada no mundo da década de 1970, não seremos tentados a subestimar a força histórica do socialismo revolucionário e da ideologia comunista nascidos de uma reação contra a dupla revolução e que por volta de 1848 tinham encontrado sua primeira formulação clássica. O período histórico que começa com a construção do primeiro sistema fabril do mundo moderno em Lancashire e com a Revolução Francesa de 1789 termina com a construção de sua primeira rede de ferrovias e com a publicação do Manifesto Comunista. Aqui encerramos a introdução, né? E fica para amanhã, então, a parte 1, Evolução, que é capítulo 1, O Mundo na década de 1780. Até lá.